Olá a todos, eu sou o Bruno Pelizari, professor do curso de Fundamentos de Numismática do Instituto Federal da Paraíba. Hoje nós vamos falar sobre moeda na antiguidade. E como que ocorriam os negócios antes da moeda? Como conseguir algo do seu desejo antes da existência da moeda, né? Nos primórdios da civilização, o método que era utilizado para se conseguir algo do seu desejo era através do escambo. E o que que seria o escambo? O escambo era a troca de mercadorias. Mas essa troca ela acabava trazendo alguns problemas. Por exemplo, nem sempre o que eu tinha acabava por interessar a outra pessoa. Então, o que que esse problema trouxe para a humanidade? Trouxe a moeda como nós a conhecemos, porque o objetivo da moeda ela foi da padronização dos meios de pagamento com o objetivo de facilitar então essas relações de troca nos mercados. E é muito interessante a gente saber que aqui no Brasil, quando houve a chegada dos portugueses, né, em 1500, inicialmente foi praticado por aqui o escambo, porque os índios, né, os nativos da terra brasileira, eles não conheciam a moeda, né, eles não utilizavam a moeda, e eles estavam sim acostumados com esse sistema de trocas de bens e utilidades. E eu vou trazer para vocês aqui um trecho de um livro que Gonçalves traz o seguinte: a primeira manifestação de troca entre os índios e os portugueses ocorreu na quarta-feira, dia 22 de abril de 1500, conforme descrito por Pero Vaz de Caminha em carta encaminhada a Dom Manuel I, a 1º de maio daquele ano. Encontra-se esse precioso documento arquivado na gaveta número 8, Maço II, na Torre do Tombo, em Lisboa. Nele verifica-se que os portugueses, querendo demonstrar intuito amistoso para com o povo da terra, tiveram, através de Nicolau Coelho, o gesto de oferecer aos indígenas um barrete vermelho, uma carapuça de linho e um sombreiro preto. Os silvícolas imediatamente retribuíram, arremessando aos portugueses um sombreiro de penas de ave, vermelhas e pardas, bem como um colar grande feito de pequenas contas brancas. A gente consegue perceber, por esse trecho que eu acabei de ler para vocês, que o escambo, na verdade, ele era a maneira com que os povos que não possuíam esse sistema de pagamentos, né, não possuíam uma moeda, não possuíam algo que padronizava essa troca, efetuavam suas operações cotidianas. Então, o escambo ele podia ser praticado tanto pela troca de mercadorias ou pela troca de serviços, né? Mas, novamente, o problema desse sistema de trocas é que nem sempre o que eu tinha interessava a outra parte, nem sempre o que a outra parte tinha me interessava, né? E é exatamente por esse motivo que vai surgir a moeda como uma facilitadora e como um meio universal de troca. Eu trouxe para vocês aqui nesse slide uma pintura. Essa pintura está nas paredes da tumba de Mina, na necrópolis de Teban, no Egito, que fica mais ou menos ali na margem oeste do Nilo, em frente ao Luxor. Essa tumba é o local de enterro do oficial egípcio antigo chamado Mina, cujos títulos incluíam supervisor de campos de Amon e superintendente de campos do Senhor das Duas Terras. Essa pintura foi feita no século XIV a.C. e representa uma cena de agricultura e colheita, como vocês mesmos podem ver. E por que eu coloquei essa pintura nesse slide? Porque ela serve para ilustrar como que era a vida nessa época, né? E como ocorria também o escambo. Então a gente consegue ver ali na pintura os egípcios, né, carregando itens, né, carregando o fruto da colheita, enfim, essas mercadorias que eram utilizadas para se efetuar o escambo nessa época, porque nessa época ainda não existia a moeda. E ainda no material de apoio que vocês receberam, tem um link para caso vocês ficarem curiosos e desejarem visitar essa tumba virtualmente, é possível. Eu particularmente recomendo, então, para quem gosta da história egípcia, é uma excelente
forma de conhecer um pouco como que eram os rituais egípcios da época. Então, além dessas pinturas, tem muitas outras lá que vocês vão achar muito interessante. Enfim, surge a moeda. Então, após esse período das relações comerciais sendo baseadas no escambo, é criada a moeda no molde que nós a conhecemos hoje. Então, é muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque já existiam algumas formas pré-monetárias de dinheiro, como nós chamamos, mas a moeda como nós a conhecemos hoje, ela vai surgir lá mais ou menos na Lídia. Mas antes disso, eu gostaria de ler um trecho do livro de Aristóteles, da Política, né? O livro Política de Aristóteles, que ele vai trazer um pouco sobre como que era a moeda nessa época. Então, ele diz o seguinte: à medida que as relações de socorro mútuo se desenvolviam pela importação das coisas que faltavam e pela exportação das que sobravam, o uso da moeda deveria naturalmente se introduzir, porque os objetos dos quais precisamos por natureza nem sempre são fáceis de transporte, então conveio-se dar e receber nas permutas uma matéria que, útil por si mesma, fosse fácil de conduzir nas diferentes circunstâncias da vida, como o ferro, a prata e muitas outras substâncias das quais se determinaram, primeiramente, apenas as dimensões e o peso, e por fim se marcaram com um sinal impresso para evitar o embaraço das medidas contínuas, a marca a figurar como um sinal de qualidade. Então, essas observações que Aristóteles faz são muito importantes para a gente entender que, inicialmente, eles já utilizavam o ouro e a prata e o ferro como medida de troca, né, como meio de troca, mas ali mais ou menos na região da Lídia, é criado então uma marca, né, que passa a figurar nesses metais, né, então nessas pepitas ou coisa do tipo. Então esse sinal, essa marca, o que vai caracterizar o governo que a está garantindo. Então o governo que marca seu sinal nas peças metálicas, ele garante a sua qualidade. Isso é muito importante, né? E outro fato interessante é que, na verdade, muitas pessoas atribuem a origem da moeda à Grécia, mas, na verdade, ela vai surgir ali entre a Mesopotâmia e o Mediterrâneo. E por mais que a moeda não tenha sido criada pelos gregos, na verdade, ela foi amplamente utilizada por eles, porque facilitava exatamente essas relações comerciais. Então, Spínola, no seu livro, ele ainda se refere sobre o uso de moedas pela Grécia Antiga e escreve que, vista como fenômeno grego, a moeda, numisma, é um produto das ágoras, ou seja, dos mercados, e das leis, nomos, consagradas pela polis. Ou seja, as moedas surgem como uma necessidade dos mercados, sendo instituídas através das leis da polis, que vêm as facilidades que seu uso poderia trazer e decidem então adotá-la. Já Trigueiros, ele vai nos trazer que são várias as funções da moeda, né? Então, entre elas, nós vamos ter o uso como instrumento de troca, né, em virtude de representar um direito sobre riquezas existentes, mas ela também vai servir como meio de pagamento, reserva de valor, permitindo armazenar e conservar os valores para uso no momento desejado, e também como denominação comum de valores, o que vai tornar viável a indicação de valores em uma só unidade. A moeda, ela possui a forma de moeda metálica, né? Ou seja, é um pedaço de metal com uma marca estampada que garantia sua aceitação como meio de pagamento de curso legal por um Estado ou um emissor privado. Mas é muito importante a gente ter ciência de que, desde a sua invenção, o Estado ele se encarrega de comandar e monopolizar essa emissão. Então, por mais que a gente tenha emissão por algumas pessoas, né, por meios privados que não sejam por meio do Estado, o Estado, ele, desde sempre, ele comanda e monopoliza essa emissão. Outro comentário muito interessante que a gente pode fazer sobre o surgimento da moeda, antes da gente entrar de fato nas primeiras moedas, que está logo na sequência, é de que as moedas da antiguidade elas eram cunhadas diferentemente de como ocorre hoje em dia. Então,
Hoje nós temos a produção em massa, né, de moedas que são cunhadas por máquinas com capacidade para cunhar milhares de peças por minuto. Mas na antiguidade não, esse processo era totalmente diferente e as moedas elas eram cunhadas uma a uma. Então, esse era um processo que ocorria da seguinte forma: os cunhos recebiam uma martelada para marcarem as imagens nos discos virgens. Então, além disso, nós tínhamos primeiro, né, que era feito os discos, então era derretido o metal em forma normalmente redonda ou oval, muitas vezes no caso das moedas da antiguidade. Aí depois que esse disco ele ele era pré-aquecido antes de entrar num ponto de fusão e colocado em cima de um cunho que estava fixo. Então, aquele disco era colocado lá e vinha outro cunho móvel colocado por cima, e esse cunho móvel recebia uma martelada. Então, as moedas eram cunhadas uma a uma, então a gente pode imaginar quanto demoravam para serem feitas. Mas, mesmo com esse processo talvez um pouco mais demorado, a gente ainda tem a cunhagem de centenas de milhares de peças feitas durante a Grécia Antiga e durante o Império Romano. Então, por mais que seja um processo demorado, eles conseguiam dar conta de cunhar uma grande quantidade de moedas. Também a gente tem que destacar que os cunhos também eram abertos um a um, né? Porque hoje em dia existe todo um processo que facilita essa abertura do cunho, essa padronização da cunhagem, mas antigamente não, os cunhos eram abertos um a um, com as ferramentas disponíveis naquela época, então a gente tem que imaginar que eram as ferramentas disponíveis há mais de 2000 anos. Eu lembro já de ter lido que não existia lupa, não tinha como aumentar a imagem para você ter os detalhes para abrir o cunho. Então, alguns moedeiros usavam gotas de água como se fosse uma espécie de lupa. Então, imagina como que era esse processo naquela época. Ele era muito difícil. Mas mesmo assim, mesmo sendo um processo tão trabalhoso, né, com tanta dificuldade, a gente tem assim moedas que são obras de arte. Então, as moedas gregas elas são belíssimas, com muita riqueza de detalhes. Então, é muito interessante a gente imaginar como que funcionava isso naquela época, principalmente porque a gente vai ter moedas ali que medem meio milímetro até moedas, claro, maiores, de 30 milímetros, mas o tamanho das moedas é muito diverso e o trabalho feito nelas, então, é um trabalho excepcional, se for principalmente levado em consideração o que foi feito na época, né? E quais são as primeiras moedas do mundo? Esse é um tema um pouco controverso sobre qual país teria emitido moeda primeiro, mas uma das teorias que são mais aceitas e difundidas é de que a moeda propriamente dita foi inventada no século VII a.C., no reino da Lídia. Século VII ali é mais ou menos 660, 650 a.C. Esse reino ele estava localizado em uma região da porção ocidental da antiga Ásia Menor, que é no leste da antiga Jônia, onde estão hoje mais ou menos as províncias da Turquia Ocidental de Uzak, Manisa e a porção interior de Izmir. As moedas cunhadas no reino da Lídia eram denominadas de stater, esse era o nome delas, né? E elas foram cunhadas inicialmente em elétrum. E o que é o elétrum? O elétrum é uma liga de ouro e prata encontrada nos rios da região. Essa cunhagem em elétrum foi realizada pelo rei Aliates, e depois a Lídia também passa a cunhar já com os metais separados, ou seja, eles cunham moedas em prata e cunham moedas em ouro. O responsável por essa cunhagem em prata e ouro separado é o rei Croesus. A moeda que vocês estão vendo na tela é uma moeda de 1/3 de stater e ela foi cunhada entre os anos de 610 e 561 a.C. Essa foi cunhada em elétron, que é aquela mistura de prata e ouro, e pesa algo em torno de 4,72 gramas e mede mais ou menos 12 milímetros. O rei Aliates, que é quem manda cunhar essas moedas durante seu reino, ele governou ali entre 610 e 560 a.C. Essa imagem específica que vocês estão vendo foi leiloada para Heritage Auctions em 2017.
pelo valor de 16.450 dólares, ou algo em torno, em reais, de 87 mil reais. Eles ainda trouxeram na descrição dessa peça uma informação muito interessante, que é a seguinte: a Lídia foi o primeiro reino do mundo antigo a usar amplamente o meio de cunhagem recém-inventado. Anteriormente, as cidades-estados ao longo da costa da Anatólia haviam experimentado pepitas de elétron, pré-pesando e marcando-as com vários desenhos abstratos. Aliates, que fundou o reino da Lídia por volta de 619 a.C., padronizou a cunhagem de moedas em larga escala e usou como desenho no anverso uma imagem do Sol, mostrada como um globo irradiado, erguendo-se sobre a cabeça de um leão, que era o símbolo da sua família. Então, aqui eles trazem uma informação muito interessante, que é o que eu havia falado anteriormente para vocês. Já existia uma espécie de formas pré-monetárias, né? Então, ali as cidades-estados usavam as pepitas de elétron, né, dessa mesma liga que foi feita essa moeda, faziam alguns símbolos abstratos nelas e usavam como forma de pagamento ou como meio de troca. Mas a cunhagem em larga escala e a cunhagem com símbolos, aí no caso um símbolo real, que é o símbolo da família do rei Aliades, ela só vai ocorrer na Lídia, por isso que a maioria das pessoas considera que a moeda foi criada pela Lídia. Após esse período de cunhagem elétron, há também na Lídia um segundo período de cunhagem, quando já há essa divisão em metais, ou seja, em ouro e prata. Essa cunhagem, como eu já falei, é feita pelo rei Croesus. A moeda que vocês veem à esquerda é um AV Stater de ouro e foi cunhado entre os anos de 561 a 546 a.C. Ela pesava 10,79 gramas e media algo em torno de 19 milímetros. O rei Croesus ele governou a Lídia mais ou menos entre 560 e 546 a.C., e essa peça também foi leiloada pela Heritage em 2018 pelo valor de 144 mil dólares, hoje mais ou menos 750 mil reais. E temos do lado direito um estáter de prata, que foi cunhado entre 555 e 541 também pelo rei Croesus, pesando 10,52 gramas. Essa peça também foi leiloada pela mesma empresa por algo equivalente a 20 mil reais. E uma informação muito importante que a gente vai precisar ter noção é a diferenciação entre valor intrínseco e valor fiduciário. E por que isso é importante? O valor das moedas na antiguidade, em sua maioria, elas tinham como base o metal da qual elas eram cunhadas. Ou seja, elas valiam o quanto pesavam. Por isso é importante, antes da gente seguir no nosso estudo, a gente entender essa diferença, né, entre o que é valor intrínseco e o que é valor fiduciário. O sistema de valoração do poder de compra de uma moeda inicialmente era baseado no valor do metal na qual ela era cunhada, ou seja, o quanto de ouro, prata ou cobre ela possui em sua composição. Esse fenômeno específico é chamado de valoração pelo valor intrínseco. Nesse quesito é importante a cunhagem de moedas pelos reinos e potências da antiguidade, já que quando eles cunhavam seus símbolos nas moedas, eles também garantiam o metal e a pureza para que não fossem necessárias análises complementares. Isso acabava simplificando as operações comerciais dos mercados, nos quais os mercadores eles só iam ter a necessidade de pesar para saber a quantidade exata de moeda que seria necessária naquela compra. Então, antes da criação da moeda, tínhamos, como nós vimos, a utilização de prata, ouro e outros metais, só que não se sabia exatamente qual era a pureza desses metais. Quando os governos e as grandes potências da época passam a cunhar as moedas, eles garantem, né, aquele metal, garantem que é ouro, garantem que tem certo teor de ouro, então as relações comerciais elas ficam muito mais simplificadas. Mas o que acontece? Com o passar dos séculos, vai crescer essa necessidade de emitir moeda, porque os mercados precisam de mais moedas para serem feitas as operações. Isso vai fazer com que o teor dos metais utilizados diminua em pureza, para que mais moedas possam ser emitidas com a adição de outros metais em sua composição. Isso acaba fazendo com que o sistema de valoração mude drasticamente.
Então, aquele rei que tinha uma quantidade X de ouro, ele passa a misturar esse ouro com outros metais para que esse ouro renda mais moedas. Então, isso aos poucos vai modificando como a gente enxerga o valor de uma peça. Então, após esse longo período do uso da moeda, né, baseado no valor metálico, a gente passa a ter aquilo que nós chamamos de moeda fiduciária. Ou seja, a moeda fiduciária é aquela sem valor intrínseco, no qual ela não se lastreia mais em seu metal, mas sim na confiança do recebedor na autoridade monetária que a emitiu. O valor dela, então, vai ser dado pela capacidade de tal autoridade em controlar sua emissão e aceitação. Aí eu trouxe para vocês aqui na tela dois exemplos. Eu trouxe uma moeda grega de ouro e uma moeda de R$ 1 atual do Brasil. A moeda grega de ouro, na época da antiguidade, ela tinha seu valor baseado na quantidade de metal que tinha em sua formulação. Hoje, a moeda que nós utilizamos, ela não tem mais o seu valor baseado no metal. Ou seja, independente da matéria que ela for feita, ela tem aquele valor de R$ 1 estampado. Porque o governo fala que ela vale R$ 1 e garante aquele R$ 1 para os seus cidadãos. Essa é a grande diferença entre valor intrínseco e valor fiduciário. É que antigamente não existia esse valor estampado nas peças para poder demonstrar o quanto ela valia. Ela simplesmente valia o que ela pesava. Hoje não, hoje a gente tem esse valor estampado para que nós saibamos quanto aquela peça vale, já que o metal ou o peso não faz diferença nenhuma para a gente. Devido a todos esses fatores, é importante sim um controle estatal efetivo sobre o meio circulante, porque a moeda cunhada ela vai precisar transmitir essa confiança necessária para ser aceita como meio de pagamento. Por isso que hoje em dia o dinheiro ele só pode ser emitido pelo Estado, seja em qualquer lugar do mundo. E essa prerrogativa governamental, que já perdura por mais de 2.000 anos do monopólio da confecção do meio circulante nacional, ela é de aceitação restrita no mundo, porque ela é muito vinculada ao atributo da soberania. O governo também defende que dessa questão decorre o seu poder também. Isso é verdade. Então, grande parte do poder do Estado está vinculado à sua moeda. Então, um Estado. Isso hoje, isso antigamente, isso não muda com o passar dos séculos. Então, um Estado forte tem uma moeda forte. Então, um controle efetivo sobre o seu dinheiro faz com que ele também se mantenha forte. Por isso que é tão importante esse controle, né? Esse monopólio, né, da cunhagem pelo Estado, para ele garantir aquele valor sobre o seu dinheiro. Passadas essas explicações iniciais, então a gente entra de fato na cunhagem na Grécia Antiga. A cunhagem na Grécia Antiga, ela é responsável por uma quantidade muito grande de moedas que vão ser emitidas ali entre 560 a.C. e 146 a.C. E as moedas cunhadas nesse período elas vão abranger uma área gigantesca, né, uma área territorial gigantesca, que se estende por todo o Mediterrâneo. A grande variedade dessas moedas emitidas pelas cidades e estados gregas fez com que houvesse diversos sistemas monetários gregos coexistindo. Mas antes de entrar na explicação desses sistemas monetários gregos, eu gostaria de fazer um alerta, que na verdade é um alerta que Mundell faz em seu livro, que ele fala que ao analisar as origens da cunhagem de moedas é como tentar encontrar a origem de um rio com muitos afluentes. Encontramos muitas possibilidades, mas é difícil determinar qual é a ramificação principal. E por que ele fala isso? Porque muitos pesquisadores até então defendem que a Grécia foi a primeira a cunhar moedas. Mas ele traz que não existe uma comprovação de que de fato a Grécia tenha sido a primeira, porque pelos relatos eles são muito próximos à cunhagem na Lídia e as únicas certezas que se tem hoje em dia é de que vem um pouquinho após a cunhagem de moedas na Lídia. Então ele diz que é melhor, portanto, começar em algum momento em que a cunhagem já tenha se desenvolvido e tentar retroceder.
E pela falta de novas evidências, é melhor enfatizar o terminus ante quem seguro de 560 a.C. Então, ele usa essa idade, né, esse ano mais ou menos de 560 a.C., e admite também que não sabemos ao certo quando a cunhagem anterior a isso teve início. Por isso que eu digo que teve início em 560 a.C. a cunhagem na Grécia, porque não se sabe ao certo quando começou e não existem provas cabais de datas anteriores a essa. Mas, voltando aos sistemas monetários gregos, que é a grande confusão, é a grande dificuldade de passar isso para vocês. Eles têm vários padrões que acabam coexistindo, né, que vão ser cunhados cada um em sua cidade e estado, mas existem três padrões que são mais importantes do sistema monetário grego. Era um padrão de Ática, baseado no dracma ateniense, de 4,3 gramas de prata. O padrão de Corinto, baseado no estáter, de 8,6 gramas de prata, que é subdividido em 3 dracmas de prata, de 2,9 gramas. E o de Egina, que é o estáter ou de dracma, de 12,2 gramas, com base em um dracma de 6,1 gramas. Pessoal, preciso alertar vocês que essa é a grande dificuldade de se estudar moedas da Grécia Antiga. É que existem muitas denominações que foram emitidas e cada uma seguia um padrão monetário grego. Então, para a gente poder, pelo menos, exemplificar para vocês como que funcionava, eu acabei escolhendo o padrão de Ática, que é o padrão mais importante, que ele perdurou por mais tempo. Então, por essa razão, a gente acabou escolhendo ele para poder demonstrar para vocês como que eram as moedas gregas da antiguidade. Eu trouxe um quadro para vocês, um quadro comparativo do tamanho e dos tipos de moedas gregas. Então aqui vocês conseguem ter ideia, né, em relação a tamanho. Aqui nós temos lá embaixo o Emitartemorium, que era uma moeda de prata com peso de 0,09 gramas e media algo em torno de 5 milímetros. Logo acima, o Tetartemorium, que era uma moeda de prata com peso de 18 gramas e media cerca de 6 milímetros. Logo na sequência, o Triemitartemorium, que era uma moeda de prata. Aqui, na verdade, todas são de prata, né? Eu escolhi o sistema de Ática, ele trata especificamente sobre as moedas de prata. Então, todas aqui são prata. E logo na sequência, nós temos uma moeda de 0,27 gramas. Vocês podem perceber que o peso vai aumentando, né? Então, de 0,09, 0,18. Então, é o dobro. E do 0,18 mais 0,09. Então, tem todo um sistema de aumento para a gramatura dessas moedas. Logo depois, nós temos o Emiobol, que pesava 0,36 gramas, o Tritartemorium, que pesava 0,54 gramas, o Obol, que pesava 0,72 gramas, o Diobol, que pesava 1,43 gramas, o Triobol, que pesava 2,15 gramas, o Tetrobol, que pesava 2,85 gramas, e aí a dracma, que é a base do sistema do padrão de Ática. A dracma, ela pesava 4,3 gramas e media cerca de 17 milímetros. Acima da dracma, nós temos o didracma, que era uma moeda com 8,6 gramas, o tetradracma, que era uma moeda com 17,2 gramas, e o decadracma, que era uma moeda de 43 gramas. Foi a maior moeda de prata emitida no padrão de Ática na Grécia Antiga. Mas eu preciso fazer esse alerta para vocês. É importante a gente destacar que a cunhagem na Grécia Antiga ela é muito grande e muito diversificada, e ela não se limita somente às moedas cunhadas nessa região da Grécia, mas sim em todo o Mediterrâneo, onde a civilização grega da antiguidade trouxe o conceito de cunhagem. Por essa razão, a gente optou por abordar as moedas cunhadas em prata somente do padrão de Ática a título didático, demonstrando a diversidade de moedas que foram emitidas, né? Mas além dessas moedas de prata, ainda existem as de bronze e as de ouro. E então passamos para a cunhagem na Roma Antiga. Esse é um período que eu gosto bastante de estudar. Eu gosto muito das moedas romanas, que eu acho que elas são um pouquinho mais
fáceis para a gente compreender do que as moedas gregas. Assim como foi na Grécia, na verdade, a cunhagem romana ela também foi muito rica quantitativamente. E por que que eu coloco quantitativamente? Porque pela quantidade de moedas feitas foi muito grande também, mas em qualidade as moedas gregas ganham, infelizmente, das moedas romanas. Elas abrangem a cunhagem romana antiga, ela abrange uma área que ocupava territórios na Europa, Ásia e África, e existem hoje milhares de exemplares diferentes de moedas romanas que datam do século II a.C. até o século V depois de Cristo, quando em 476 depois de Cristo ocorre a queda do Império Romano, que vai ser o marco do fim da antiguidade. A história da Roma antiga, do ponto de vista numismático, ela pode ser dividida em dois períodos principais, que são República Romana e Império Romano. A República Romana ela vai ter início mais ou menos em 509 a.C., com a queda da monarquia, e vai ter o seu fim em 27 a.C. E durante a República Romana, né, antes do uso das moedas, os romanos negociavam com lingotes de bronze fundido que eles chamavam de aes. Depois deles experimentarem o uso de moedas grandes e pesadas inicialmente, a necessidade de moedas comerciais portáteis levou à introdução da cunhagem de moedas em Roma. Durante o período da República de Roma, o denário de prata ele foi introduzido junto com a cunhagem de bronze e esse denário ele vai permanecer com uma denominação romana de prata padrão por séculos. A cunhagem da República Romana ela foi realizada por moedeiros independentes e permaneceu assim até o final da Guerra Civil, com o assassinato de César e Augusto assumindo o poder como primeiro imperador romano. As moedas da República Romana, elas frequentemente retratam eventos mitológicos ou históricos interessantes. Então é uma cunhagem muito rica também, muito interessante para se colecionar. Já o Império Romano ele vai se iniciar com o fim da República em 27 a.C. e vai se encerrar em 395 d.C., marcando assim o fim da antiguidade. Assim como nós fizemos a análise da cunhagem grega, a gente vai escolher algumas moedas, algumas denominações específicas para estudo das moedas romanas. E como essas denominações romanas elas eram mais uniformes, é possível abordarmos as principais de cada metal, tornando esse estudo um pouco mais completo do que o grego. Mas antes da gente partir para o estudo das moedas romanas, é importante fazer um alerta que na verdade Harsh traz no seu estudo, que é de que muitas das moedas romanas elas foram cunhadas na capital do Império, né, em Roma, mas como o Império era tão grande, muitas dessas moedas também foram cunhadas nas províncias conquistadas. Então, essas moedas cunhadas pelas autoridades romanas, mas fora de Roma, elas vão formar uma grande área de colecionismo, geralmente descrita como moedas provinciais romanas. E havia centenas de casas de cunhagem que cunharam moedas em várias épocas nas províncias controladas por Roma. E para confundir normalmente o novo colecionador, essas moedas provinciais romanas elas também são descritas em alguns catálogos como moedas imperiais gregas. Mas se você encontrar em algum lugar escrito moedas imperiais gregas, você lembre-se que na verdade os termos província romana e império grego são geralmente a mesma coisa. Porque muitas dessas colônias, né, dessas províncias romanas, elas eram antigamente gregas. Então, por isso que há essa confusão entre província romana e Império Grego. Então, passado esse alerta, nós vamos estudar as seguintes moedas, então. AES, o AS, o dupôndios, o sestércio, que foram cunhados em metais comuns, o denário e o antoninianos, que foram cunhados em prata, e por fim o áureos e os sólidos, que foram cunhados em ouro. Essas são as principais denominações do período romano e eu trouxe aqui até para vocês um quadro comparativo com mais algumas além dessas, só para vocês terem ideia de quais foram as moedas romanas. As moedas romanas conhecidas como AE têm esse nome por ser AE uma abreviação, um símbolo para um metal comum ou liga de metal comum. Essa liga geralmente era de cobre, latão ou bronze e essa moeda é frequentemente usada com o número indicando o tamanho da moeda em milímetros ou usando a seguinte escala. O AE1 é a moeda de metal comum acima de 25 milímetros. O AE2 é essa moeda entre 21 e 25, AE3 entre 17 e 21
e o AE4 menor que 17 milímetros. Então, essas são umas padronizações, né, dependendo da escala, mas também é possível a gente nomear essas moedas de AE com base no seu tamanho. Então, se ela tem 27 milímetros, AE 27. Se ela tem 22 milímetros, AE 22. Se ela tem 18 milímetros, AE 18. No material de apoio de vocês, tem uma tabela comparativa e lá fica mais fácil entender como que funciona. Já o do pôndios, ele deriva da palavra latina pondus, que significa peso. Então, ele é a grande moeda de bronze, que deveria ter o dobro de peso de uma moeda comum. De fato, o do pôndio ele era equivalente a 2 asses de bronze, ou as, né, que é o singular dessa moeda. E é o tipo de moeda mais antiga produzida pelos romanos. O do pôndio ele foi introduzido por volta de 23 a.C., e pesava entre 11 a 15 gramas e media cerca de 28 milímetros. Já o sestércio, ela é a maior moeda de metal comum do Império Romano. Então, ela foi introduzida por Augusto, que cunhou os sestércios oricalcum, com pesos de cerca de 25 gramas. Embora esse não fosse um metal precioso, os pesos ainda assim podiam variar em até 10%. Esse oricalco era uma liga de latão que no primeiro século era composta por cerca de 80% de cobre e 20% de zinco. Já no segundo século, essa liga ainda possuía 80% de cobre, mas o teor de zinco caiu para apenas 5%, sendo o restante composto de estanho e chumbo. Os primeiros sestércios imperiais eram moedas muito grandes e impressionantes, com pesos médios do primeiro século entre 25 e 27 gramas e diâmetros entre 33 e 38. Já no segundo século, ela teve pesos e diâmetros bastante estáveis, de cerca de 25 gramas e 34 milímetros, respectivamente. Porém, no terceiro século depois de Cristo, houve um grande declínio nos sestércios e acabaram diminuindo o seu peso para cerca de 20 gramas e seu diâmetro entre 25 a 30 milímetros no reinado de Severo Alexandre. Já o as, ele é uma moeda romana de metal comum também, com peso entre 9 e 12 gramas e medindo cerca de 27 milímetros. Após a reforma monetária de Augusto, em 23 a.C., o as foi cunhado em cobre puro, avermelhado, em vez de bronze. Ele continuou a ser cunhado até o século III depois de Cristo e era a moeda de menor valor emitida regularmente durante o Império Romano, já que os semis e os quadrans eles eram produzidos com pouca frequência e logo na sequência eles deixaram de ser cunhados no reinado de Marco Aurélio. O último as ele foi produzido mais ou menos ali entre 200 a 265 por Aureliano, ou ali no início do reinado de Diocleciano. Os denários são as moedas romanas de prata, com um peso entre 3 e 4 gramas e vão medir ali cerca de 19 milímetros. Eles equivaliam a 4 sestércios ou 16 asses. O denário foi a moeda de prata romana padrão desde a introdução na Segunda Guerra Púnica, ali em 211 a.C., até o reinado de Gordiano III, em 238 a 244 depois de Cristo. Então, durante esse reinado, ele foi gradualmente substituído pelos antoninianos, mas ele continuou sendo cunhado em pequenas quantidades, provavelmente para fins cerimoniais. Outra informação interessante sobre os denários é que a pureza inicial deles era em torno de 95 a 98% de prata, mas ele foi sofrendo diminuições com o passar dos séculos até chegar a ser cunhado com menos de 50% de prata em sua composição, quando ele foi substituído pelo antoninianos. O antoninianos por si é uma moeda romana de prata também, conhecida como uma denominação equivalente ao duplo denário. Ele foi cunhado entre 215 e 293, mas embora ele fosse equivalente a 2 denários, o peso dele era consideravelmente menor do que o de 2 denários. Ali, durante o império de Gordiano III, o antoniniano substitui o denário, né, com a principal denominação romana, e os primeiros antoninianos eles foram cunhados com uma liga contendo cerca de 49,5% de prata, mas a composição dele também diminuiu com o passar do tempo, até chegar a menos de 2,5% de prata ali em 274 depois de Cristo.
O peso dessas moedas ele vai variar entre 3 a 5 gramas e elas medem cerca de 19 milímetros. Já o áureos, que é a moeda de ouro romana, né, tinha um valor equivalente a 25 denários de prata e ele foi emitido regularmente do século I a.C. ao início do século IV depois de Cristo, quando ele foi substituído pelos sólidos. O áureo ele é aproximadamente do mesmo tamanho de um denário, mas ele é mais pesado devido à maior densidade do ouro, com um peso de cerca de 7,5 a 8 gramas. Já os sólidos, né, ele foi introduzido por Constantino o Grande e teve sua primeira cunhagem mais ou menos ali em 309 a 310 depois de Cristo. São moedas romanas de ouro também, né? Mas diferentemente do áureos, o peso dos sólidos é de algo em torno de 4 a 4,5 gramas e medem cerca de 20 milímetros. Então, essas são algumas noções sobre as moedas romanas. É uma área que eu gosto bastante de estudar, que me interessa bastante. Talvez ela seja um pouco mais simples para a gente compreender e conseguir diferenciar, né, o que é um sestércio, o que é um dupondio, o que é um fólios, o que é um aso, o que é um sólidos, um áureos, enfim. E junto com isso, vocês têm um material de apoio que eu mandei para vocês. Então lá está explicado, tem mais detalhes, tem imagens de todas as peças. Então lá fica mais fácil fazer esse estudo para conseguir diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. E passada então na Roma Antiga, a gente entra na cunhagem no Egito Antigo. As primeiras moedas que foram cunhadas no Egito, elas são datáveis, na verdade, ali do fim do período dinástico tardio. Provavelmente foram produzidas para pagar soldados gregos que serviram ao rei egípcio, mas há também moedas persas que foram cunhadas pelo rei persa Artaxerxes III, provavelmente ali em Mênfis. Já no período ptolomaico, as moedas elas foram cunhadas regularmente no Egito e as primeiras cunhagens vão levar o nome de Cleomedes de Naucratis, ali cerca em 330 a 323 a.C., que governou o Egito por um período após a morte de Alexandre o Grande. As moedas no Egito Antigo elas vão passar a fazer parte da economia e, especialmente a partir de Ptolomeu II, vai ocorrer um rápido aumento na circulação de moedas. A cunhagem de Ptolomeu I ela faz parte dos primeiros exemplares de moedas que possuem a cabeça de um rei estampada. Isso mais tarde vai se tornar comum, embora já fosse comum ali sob a Macedônia de Alexandre o Grande. O Egito ele não possuía uma grande mina de prata, que é o principal metal para cunhar na Grécia Antiga, e a cunhagem de ouro para eles não era muito prática, em virtude da tributação e uso diário, e portanto, né, os Ptolomeus eles acabaram cunhando majoritariamente moedas de bronze. Elas eram iguais às moedas de prata, um dracma de bronze era igual a um dracma de prata, mas essas moedas elas foram produzidas principalmente para o mercado local e nem sempre foram encontradas fora do Egito. Mesmo que essa cunhagem, em sua maioria, tenha sido de bronze, ainda assim existem belíssimas peças de prata e ouro que foram produzidas no Egito Antigo. Aqui eu trouxe para vocês um exemplar de uma moeda da Cleópatra VII, que é a famosa Cleópatra que nós conhecemos, a Imperatriz Cleópatra. Essa peça ela é muito interessante porque existem algumas lendas numismáticas a serem comprovadas ainda de que é graças às moedas desse período, né, do Egito Antigo, que nós conhecemos a face da Cleópatra como ela é hoje. Então, se não fossem pelas moedas, nós não conheceríamos como era essa famosa governante do Egito Antigo. Por isso que nós devemos nos importar tanto com o estudo das moedas, né? E por isso que é tão importante a gente pesquisar e querer ir atrás e descobrir mais quando o assunto é moedas, porque através das moedas a gente consegue estudar a história da humanidade. Hoje aqui eu já falei para vocês de diversos temas referentes à história, né, aos acontecimentos da antiguidade, só por causa das moedas que eu estou apresentando para vocês. Então, além das moedas cunhadas no Egito Antigo, nós também temos a cunhagem em culturas não clássicas.
Esse termo não clássicas, na verdade, ele vai servir para descrever aquelas que não se encaixam perfeitamente ali nas categorias romana, grega e egípcia. Então, mas mesmo assim, né, qualquer uma dessas áreas são excelentes áreas a serem exploradas e colecionadas e estudadas. Aqui eu trouxe para vocês só alguns exemplos. Essa lista não está todas essas culturas e todos esses povos que emitiram moedas também na antiguidade, mas que não são tão estudados. Mas eu trouxe para vocês, por exemplo, as culturas bárbaras e as moedas celtas. Muitas culturas bárbaras, né? Na verdade, bárbara quer dizer que, na verdade, para os romanos, quem não era romano já era bárbaro, por isso que a gente usa esse termo. Eles emitiam moedas e essas moedas acabavam sendo imitações das moedas gregas e romanas das culturas clássicas. Essas imitações antigas, elas vão formar uma área de coleção diversificada e interessante por si só. Além disso, nós temos a emissão de moeda na Armênia, que vai ocorrer logo após a invenção da cunhagem. As moedas gregas e persas elas chegaram à Armênia no comércio, mas aparentemente as primeiras moedas emitidas pelos governantes armênios foram cunhadas pelos reis de Sofene, agora a parte do sudeste da Turquia, no século III a.C. Essas moedas de bronze tinham denominações de 4, 2 e 1 chalcói. O chalcói era uma unidade de cerca de 3 gramas e o nome e os títulos dos governantes estavam escritos em letras gregas. Então a gente tem essa cunhagem de moedas na Armênia desde o século III a.C. Nós também temos a cunhagem chinesa e oriental. As culturas, né, tanto a chinesa quanto as outras culturas do Extremo Oriente, têm sua própria cunhagem fascinante. E a cunhagem chinesa antiga inclui algumas das primeiras moedas conhecidas. Essas moedas elas são usadas desde o período conhecido como Spring in Autumn, em 770 a 476 a.C., e tinham a forma de imitações das conchas de cauri usadas em trocas cerimoniais. Esse período ele também vai ser responsável pela introdução das primeiras moedas de metal. No entanto, elas não eram redondas, né, como nós a conhecemos, e sim em forma de faca ou em forma de pá. As moedas de metal redondas, com um buraco redondo e posteriormente um buraco quadrado no centro, elas só vão ser introduzidas pela primeira vez mais ou menos em 350 a.C. O início da dinastia Qin, ali em 221 a 206 a.C., que foi a primeira dinastia a unificar a China, introduziu uma moeda padronizada para todo o império. As dinastias subsequentes produziram variações dessas moedas redondas ao longo do período imperial. Então, a história chinesa da antiguidade, de cunhagem de moedas da antiguidade, ela é riquíssima. O Japão também tem uma história riquíssima de cunhagem na antiguidade. Então, são outras áreas que a gente pode estudar e se interessar fora daquelas culturas conhecidas como clássicas, né, que são basicamente a grega e a romana, e também a egípcia acaba entrando. Além disso, nós temos a cunhagem Indo-Scythian, que seria a Indocita, né? Que eram nômades da Eurásia iraniana. Eles migravam do sul da Ásia Ocidental no século II ao século IV, e o seu governante mais famoso foi Asis I. Mais recentemente, existem algumas teorias que dizem que Asis I e Asis II foram a mesma pessoa e que Asis II teria sido um dos 3 sábios que visitaram Jesus Cristo em Belém. A cunhagem por esse povo vai se iniciar no século I a.C., então também é uma cunhagem bem antiga. Nós temos também a cunhagem Kushã. E um fato interessante é que, na verdade, os Kushã, eles são melhor documentados com base na cunhagem de seus reis. Então, essa cunhagem inicialmente vai seguir formas anteriores, tendo uma imagem do rei de um lado e uma inscrição em bactriano empregando a escrita grega no outro. E Kujula Codpis copiou as moedas das áreas que conquistou, mas no devido tempo a moeda Kushã foi padronizada em todo o império. Os Kushãs emitiram as primeiras moedas de ouro na Índia, e a sua moeda oferece uma oportunidade única de aprender sobre a aparência dos reis e a sua adoção de divindades hindus. Nós temos ainda a cunhagem Parthian,
que os Parthians cunharam moedas exclusivamente em bronze e prata, com a prata sendo degradada em billions, que é aquela mistura com pouca prata, né? Em algumas cunhagens já na segunda metade da série, e os padrões de peso de Ática, que nós estudamos anteriormente, eles foram usados pelos partos também, embora ocorra que às vezes com grandes flutuações evidentes nas denominações. A cunhagem pelos partos, né, por Partian, ocorreu ali entre 247 a.C. e 224 depois de Cristo. Nós também temos a cunhagem sassânida, né, que a cunhagem sassânida ou sassaniana foi produzida nos domínios do Império Sassaniano Iraniano, mais ou menos entre 224 e 651, e juntamente com o Império Romano, o Império Sassaniano era o regime que tinha a emissão de dinheiro mais importante da Antiguidade Tardia. A Antiguidade Tardia porque estava no final da Antiguidade, né? A cunhagem sassaniana teve uma influência significativa na cunhagem de outros governos, e as moedas sassanianas são uma fonte primária, essencial para o estudo do período sassaniano e de grande importância na história e na história da arte em geral. E temos também o estudo da cunhagem na Índia Antiga. A Índia Antiga ela foi uma das primeiras emissoras de moedas do mundo, junto com os chineses e os lídios ali que nós estudamos do Oriente Médio. E as primeiras moedas indianas eram moedas marcadas com punções, chamadas puranas, Karshapanas ou Pana, e foram cunhadas no século VI a.C. pelos Mahajanaparas, reinos da República da Índia Antiga. Estes vão incluir Gandhara, Kuntala, Kuru, Panchala, Shakya, Surasena e Saurashtra. Então, a Índia também foi uma grande produtora, uma grande cunhadora de moedas da antiguidade. E para encerrarmos, chegando ao final da nossa aula de hoje, eu vou trazer para vocês algumas dicas de livros e fontes de pesquisa. Acho que, pelo que vocês podem ter percebido até agora, estudar as moedas da antiguidade não é tarefa fácil. E também, infelizmente, não existe um caminho mais curto a ser seguido. Por essa razão, é tão importante a gente ter boas fontes de pesquisa para poder embasar nossos estudos, certo? É o que eu sempre digo para todo mundo. Antes de comprar a moeda, tem o livro. Então, se você for um pesquisador, não precisa nem te falar isso. Você já vai saber que o livro é primordial. Mas se você for um colecionador, é muito importante pesquisar sobre aquilo que você está comprando, para que você não seja enganado, né? Então, você tendo segurança, tendo uma base de pesquisa, sabendo o que está fazendo, é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais vantajoso e você vai passar menos sufoco, né? Vai ter menos problemas no futuro. Então, livros são essenciais, pesquisa é essencial, estudo é indispensável. Por isso que eu parabenizo todos vocês que estão realizando esse curso, que estão interessados em estudar sobre a numismática, que estão interessados em saber mais, porque a pesquisa e o estudo é essencial. Posto isso, eu alerto vocês que essa abordagem que eu fiz hoje sobre as moedas da antiguidade, ela é uma abordagem muito superficial, né? Porque se a gente for analisar, são o quê? 1000 anos de cunhagem? É exatamente isso. São 1000 anos de cunhagem de moedas resumidas em 1 hora de aula. É impossível. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Então, eu tive que fazer uma abordagem muito superficial para vocês, passar só ali os principais pontos, né, os principais detalhes, as principais cunhagens. De fato, as cunhagens mais famosas são as gregas e as romanas, são as mais colecionadas, são as mais pesquisadas, então é o que eu dei mais atenção. Mas essa aula, o material que eu preparei para vocês é só o ponto de partida. É com eles que vocês vão ler, se interessar por temas específicos e ir atrás daquilo que mais lhe agradou, né? Então, isso aqui é só o ponto de partida. Não fiquem presos a esse material que eu formulei para vocês, porque se a gente for pegar cada
cada período específico da antiguidade, a gente já consegue fazer um livro, 5 livros, 10 livros, 50 livros. Se for as moedas gregas, então, é livro que não acaba nunca mais. Cada denominação você faz um livro. Então, por isso que eu falo, a pesquisa ela é muito importante, porque o curso ele vai dar para vocês uma base, né? Vai dar um conhecimento geral sobre a numismática, né? Os fundamentos sobre a numismática, mas é muito importante que por conta própria vocês vão atrás de mais conhecimento, porque é isso que vai diferenciar vocês, é isso que vai fazer com que vocês tenham o conhecimento necessário para seguirem na numismática. Então, eu vou recomendar 2 livros para vocês. O primeiro, para quem gosta de moedas romanas, é o livro Roma, Histórias e Moedas, do autor Antônio Soeiro. O Antônio Soeiro, na verdade, é o Tonian, que muitos conhecem. O livro dele tem mais de 1000 páginas. Esse livro ele é uma excelente fonte de pesquisa para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos em moedas romanas. E o melhor de tudo dele é que ele está em português. Eu acredito que deve ser um dos únicos livros focados em moedas romanas em português, ou pelo menos um dos únicos lançados aqui no Brasil, né? E para quem quiser ter um pouco mais de noção em moedas gregas e romanas, existe o Handbook of Ancient Greek and Roman Coins, publicado pela Whitman. Esse livro ele é também uma espécie de resumo sobre as moedas gregas e romanas, né, ensinando algumas dicas básicas. Ele tem cerca de 267 páginas, é um catálogo de bolso com as principais moedas clássicas da antiguidade, indispensável para quem quer começar a colecioná-las. Esse livro está em inglês, vocês encontram ele com certa facilidade, inclusive no próprio site da editora vocês conseguem comprar, se eu não me engano, eles enviam aqui para o Brasil. Para quem tem interesse, eu super recomendo. Eu tenho esses 2 livros na coleção e eu recomendo eles para vocês. Além dos livros, hoje nós temos uma possibilidade de pesquisar na internet muito grande. Então, a gente tem vários sites que dão esse suporte para que a gente faça as nossas pesquisas. Eu, inclusive, usei vários desses para poder formular esse documento para vocês. E um deles é o Fórum Ancient Coins. O Wildwinds é maravilhoso para tentar descobrir qual que é a sua moeda. Então, eu tenho dúvida, eu jogo lá. Moeda romana, imperador, tal, claro, em inglês, né? E ele vai já, um dos primeiros sites que aparece é o deles, para eu poder procurar qual que é o tipo exato da minha moeda. O Ancient Roman Coin também é um catálogo virtual. E nós temos um novo site que está surgindo aí, que é um Online Coin of the Roman Empire. Se eu não me engano, esse site é uma parceria da American Numismatic Society com uma universidade americana e eles estão disponibilizando um catálogo online de moedas romanas. Então, para quem tem interesse, é só jogar esses nomes na internet que vai aparecer para vocês os sites. Eles são excelentes fontes de pesquisa desse período. Esses são sites basicamente de moedas romanas, gregas e egípcias, né? Tem alguma coisa no Wildwings fora disso, tem moedas dos outros períodos também, mas para quem se interessou por aquelas culturas não clássicas, também existem alguns sites específicos que tratam sobre esse tema. É só vocês darem uma pesquisada e darem uma filtrada no que aparece na internet, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Tem muita coisa que é porcaria de informação que está lá, mas também tem muita informação boa que a gente consegue tirar de lá. E hoje a internet ela tem servido como facilitadora, né, como auxiliar nessas pesquisas e no estudo, tanto na numismática como em qualquer outra vertente de estudo na nossa vida. Então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês. Esse é o meu e-mail. Então, quem tiver alguma dúvida e quiser passar um e-mail para mim, para conversar ou algo do tipo, eu estou à disposição e espero ver vocês em breve no módulo futuro. Muito obrigado e até a próxima.